Vai aparecer um linkzinho vermelhinho aí na tela de vocês, dizendo que eu estou gravando já. Certo. Tá certo? Então, vamos lá. Tá todo mundo aí acompanhando? Já conseguiu espelhar a aula? Já consegui. Beleza. Sim, sim. Massa. Então, vamos lá. Tá, gente? Então, boa noite a todos. A gente vai revisar aí mais uma vez o assunto de aminoácidos. Eu acredito muito, só complementando aí a fala do professor Félix, eu acredito muito nessa ferramenta aí que nos aproxima muito mais do que simplesmente uma videoaula, tá? Que a gente tem uma interação bem maior, inclusive de você pensar numa dúvida e a gente conseguir aí diminuir essa dúvida no momento em que você está pensando, tá? E até a saudade a gente mata de vocês, tá bom? Que eu também já estou com saudade de vocês, estou com saudade dos meus alunos. Pelo menos eu estou conseguindo ver alguns, certo? Então, vamos lá. Então, o que a gente viu com relação a aminoácido, qual era a definição, tá? Seriam compostos quaternários de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? Então, na sua grande maioria, os aminoácidos, da sua forma simples, eles terão esses compostos. E eu ainda disse assim, ó, às vezes a gente contém enxofre, como é o caso da cisteína. Então, a gente tem uma exceção, né? E até brinquei na sala, não sei se vocês lembram, cuidado com as exceções, que no momento das avaliações, eu sempre gosto das exceções, né? Então, é muito bom também que vocês se lembrem que existe exceção, tá? Todo mundo vai ter carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Existe uma exceção que também pode ter enxofre, que é a cisteína, tá? Então, nos sistemas biológicos, existem 20 aminoácidos principais. E a gente vai verificar que a grande diferença entre eles, tá, é esse grupo R aqui embaixo, ó. Na realidade, todos esses 20 aminoácidos, que a gente chama de aminoácidos primários ou padrão, eles vão ter essa mesma estrutura. Então, a gente tem o grupo carboxila, com um carbono ligado a um OH e uma dupla ligação com um oxigênio, um carbono central ligado ao seu radical e o grupamento amina, tá? Então, essa é a estrutura básica de todos os aminoácidos. A única diferença, mais uma vez, é esse grupo R aqui embaixo, ó. É esse grupo R que vai fazer a diferença entre os diversos tipos de aminoácidos que nós temos, no caso, os 20 principais. Tá ok, gente? Então, o que é que a gente viu depois? É que essa estrutura molecular, ela se apresenta na forma aquosa, tá? Que é a forma como vai estar presente no nosso organismo. Então, o que é que acontece quando essa estrutura ela está em meio aquoso? A gente tem um deslocamento do hidrogênio daqui, ó, do grupo OH, que ele vem para este lado de cá do grupamento amina. Então, na realidade, quando a gente tem um aminoácido, ele sozinho e isolado, ele em solução aquosa, ele vai apresentar polos, tá? Então, a gente vai apresentar um polo aqui, ó, negativo e um polo positivo. Então, a gente tem, mais uma vez, ó, um carbono central, uma carboxila, o radical R, que é o que vai mudar e o que vai diferenciar dos 20 aminoácidos, e o seu grupamento amina. Então, só lembrando a vocês, por que é importante a gente lembrar essa estrutura? Porque a gente vai fazer aquela ligação peptídica para formar as proteínas. E como é que a gente forma a ligação peptídica? É a carboxila com o grupamento amina do outro aminoácido. Então, isso tem que estar muito bem fixado na nossa cabeça quem é cada um nessa estrutura de aminoácido. Quem é a carboxila e quem é o grupamento amina, para a gente poder se lembrar dessa identificação, tá? Então, ó, o grupamento R é uma das 20 diferentes cadeias laterais, e em pH 7, o grupamento amina e o grupo carboxila são ionizados. Ionizado significa dizer que ele possui cargas, ó, carga negativa aqui no oxigênio e carga positiva aqui no nitrogênio.
Isso aqui está positivo, por quê? Porque ganhou um hidrogênio. O hidrogênio não é positivo, então esse lado de cá fica positivo. Se eu perdi o hidrogênio que é positivo aqui, ó, o oxigênio é negativo, então esse lado vai ficar mais negativo, tá? Então, a gente também viu outro conceito, só lembrando para vocês, de aminoácidos essenciais e não essenciais. E a grande diferença é, um aminoácido essencial é aquele que o organismo considerado não é capaz de sintetizar ou de produzir, tá? Então, como é que a gente adquire esse aminoácido essencial, já que a gente não consegue sintetizar ele? Na dieta, tá? Então, a gente vai adquirir esse aminoácido essencial na nossa alimentação, ok? Então, ó, o organismo humano ele é incapaz de sintetizar cerca de metade dos 20 aminoácidos. Então, tem uma tabelinha para vocês aí que ajuda a dizer, ó, quem é essencial, quem a gente precisa adquirir na nossa alimentação e quem é não essencial. Então, a grande diferença é a seguinte: é essencial, eu adquiro na dieta, não essencial, eu consigo sintetizar dentro do metabolismo orgânico dos aminoácidos, tá? Então, mais uma vez, já que a gente entendeu que proteína é uma sequência de aminoácidos, eu vou ter que quebrar a proteína para ter acesso a esses 20 aminoácidos que a gente está falando, tá? Então, a gente vai adquirir da dieta proteica que a gente está se alimentando esses aminoácidos essenciais que a gente não produz, e dentro do nosso metabolismo orgânico, a gente vai estar produzindo esses aminoácidos não essenciais. Até aí, tranquilo, né? Tá certo demais, professor. Beleza. Então, vamos se lembrando. Depois do que a gente viu do aminoácido essencial e não essencial, a gente partiu para ver a ligação peptídica. Inclusive, eu falei para todo mundo, ó, gente, não precisa se preocupar em decorar como é que se faz a ligação, porque eu não pergunto em si prova. Isso é importante para a gente poder entender a estrutura primária da proteína que a gente vai ver na próxima aula, tá? E isso é importante também, porque a gente já viu que tem doença relacionada à troca de um aminoácido dessa sequência. Então, eu só preciso mostrar e demonstrar a vocês como é que a gente faz essa construção das ligações de aminoácidos que vão se transformar numa proteína ou no peptídeo ativo, tá? Que a gente viu. Então, a ligação peptídica ocorre entre um grupamento amino de um aminoácido com o grupamento carboxila do outro aminoácido. Tá? Então, aqui, ó, olha para a figura. A gente tem esse aminoácido 1, olha para essa carboxila aqui desse aminoácido 1 e para o grupamento amino, ó, do aminoácido número 2. Então, como é que vai ser essa reação? Uma reação de desidratação. Se é desidratação, eu vou perder água. Então, eu vou perder um oxigênio e um hidrogênio do aminoácido 1 e vou perder um hidrogênio do aminoácido 2. Então, formei ó, H2O. Saiu a água e eu juntei ó, nitrogênio com o carbono que saiu esse OH aqui. Então, vamos olhar. Ó. É esse carbono aqui do aminoácido 1 que vai se ligar ao nitrogênio, ao grupamento amina, do aminoácido número 2. Beleza, eu entendi. Saiu uma água. Então, se eu quiser juntar um outro aminoácido aqui embaixo, ó, nesse mesmo exemplo, nessa figura, eu vou ter esse grupamento carboxila que vai fazer a interação com o grupamento amina do outro aminoácido que está vindo para aqui para frente, tá? Então, vai sair esse oxigênio e esse hidrogênio com mais um hidrogênio do grupamento amino do terceiro aminoácido. Saiu a água, eu liguei carbono com nitrogênio e aqui agora, em vez de uma molécula de água, eu vou ter duas. Então, vejam só, na construção da ligação peptídica para formar uma proteína maior, quantos aminoácidos tiver, eu vou contar quantas moléculas de água eu vou perder. Então, se eu tenho um tripeptídeo, que é a ligação de 3 aminoácidos, eu vou sair com 2 moléculas de água. E assim sucessivamente. Sempre um número a menos do número de aminoácidos que eu estou compondo aquela cadeia de aminoácidos. Então, se eu tenho 4 aminoácidos, vai sair 5 moléculas de água. Se eu tenho 5 aminoácidos ligados,
vão sair 4 moléculas de água, tá certo? E aqui está o exemplo, ó. Dá um exemplo de um pentapeptídeo, tá? E esse pentapeptídeo é formado por 5 aminoácidos. Veja, 1, 2, 3, 4, 5. Então, propositadamente, o que está de rosa é aquele grupo R que a gente viu que todos os aminoácidos possuem. Então, eu tenho ó, o carbono ligado ao nitrogênio, então uma ligação peptídica, um carbono ligado ao nitrogênio, outra ligação, e assim sucessivamente. Isso significa dizer que eu consigo encaixar outro aminoácido desse lado e posso também ó, um outro aminoácido desse lado de cá. E assim a gente vai construindo. Quer dizer, a gente não, o metabolismo orgânico vai construindo essa sequência de aminoácido para a formação de um peptídeo ativo ou de uma proteína, tá bom? Então, ó, dos 20 aminoácidos principais, 19 deles apresentam isomeria óptica. Só a gente lembrando que a isomeria óptica é a imagem espelhada do outro. A gente tem ó, que nossas mãos ela é a imagem espelhada uma da outra, tá ok? Então, isso aqui foi um vídeo que eu passei para vocês, só para exemplificar como nesse vídeo, como é que se dava a ligação peptídica. Então, se alguém tiver interessado nesse vídeo depois, é só me falar que eu passo o link desse vídeo, tá ok? Então, ó, vejam só, nós temos, nesse caso, alguns peptídeos que não são proteínas ainda, porque a gente lembra lá da aula de proteína, a literatura fala que para ser considerado proteína, a gente tem que ter mais de 100 aminoácidos nessa sequência. Então, o que nós temos aqui são peptídeos ativos. E a gente está vendo que tem peptídeos ativos que têm uma importância muito grande para o nosso organismo. Então, exemplo, a gente tem ó, a glutationa, que é um tripeptídeo, captura agentes oxidantes, ou seja, ele é um antioxidante. As encefalinas ó, é um pentapeptídeo que é encontrado no cérebro e possui ação analgésica. A ocitocina possui 9 resíduos de aminoácido e é um hormônio liberado durante o trabalho de parto que controla as contrações do músculo uterino. A gente tem a bradicinina, que tem um resíduo de 9 aminoácidos, inibe a inflamação de tecidos e atua como agente hipotensor do músculo liso. Então, nós temos, organicamente falando, alguns peptídeos que são pequenos grupos de aminoácidos ligados por ligação peptídica que têm atividade biológica, tá? Outro exemplo que eu trouxe para vocês era a utilização de aminoácidos de cadeia ramificada, né? Porque ele tem uma utilização muito grande para os praticantes de atividade física. Tá? Então, ó, os BCAAs, que a gente chama, ou os aminoácidos de cadeia ramificada, ou os ACRs, se vocês quiserem falar assim, que é a leucina, a isoleucina e a valina, corresponde a 35% dos aminoácidos essenciais presentes nas proteínas musculares. Então, se esses três apresentam essa quantidade nas proteínas musculares, é interessante para quem faz prática de atividade esportiva, principalmente de hipertrofia, porque vai ter um momento em que vai perder parte do tecido e precisa recompor para ir aumentar esse tecido muscular. Então, muitos deles fazem uma suplementação baseado nessa informação, tá? Então, a gente utiliza a suplementação com aminoácido de cadeia ramificada para estimular a produção dessas proteínas, já que nós temos esses ACRs que são utilizados nesse momento de suplementação, tá? Qual é a outra utilização dos ACRs, tá? Essa utilização pode ser feita antes do exercício. Então, a suplementação feita antes do exercício faz com que a gente diminua a dor muscular. Então, tem duas formas de utilização dessa suplementação de aminoácidos. Uma, para melhorar esse crescimento muscular de quem faz atividade física, e a outra para diminuir a dor causada durante a lesão da própria atividade física, ok? Então, tá aí, ó, os aminoácidos de cadeia ramificada, só exemplificando, valina, leucina e a isoleucina. Eu lembro também que a gente falou sobre a anemia falciforme. Por que a gente falou da anemia falciforme, uma doença relacionada na aula de aminoácidos?
Porque, ó, da mesma forma que está exemplificando aqui, vejam que eu tenho uma sequência de aminoácidos e ele está falando assim, ó, que o DNA está normal naquela primeira fase lá em cima. Ó. Vem normal com as suas bases e aí, de repente, eu tenho uma mutação. Uma mutação que pode acontecer por um erro genético, por um erro de construção dessa proteína, dessa sequência de aminoácidos. Essa mutação faz com que este aminoácido aqui embaixo, ó, esse aminoácido número 6, seja trocado por esse aminoácido aqui, ó, a valina, tá? É. Somente O professor dando aula. essa sequência, Ele essa tá dando mudança aula, na aí tem sequência de essa, aminoácidos eu tô é pedindo, mas suficiente para promover o desencadeamento de uma doença, tá? E aí, ó, a gente Se eu tem... ligar a câmera, eu me ver eu aqui em casa. Oi? Desliga o microfone, por favor. Só desligou o microfone? Deixa eu ver aqui. Acho que de todo mundo está desligado. Quem é que não está desligado? Ah, é o teu. Pronto, agora foi. Tá, gente, então voltando. Então, por que que a gente citou a anemia falciforme? Lembro que, não sei se vocês lembram, é a anemia que a gente tem uma mudança na proteína, na hemoglobina, por conta dessa mudança na sequência dos aminoácidos. Essa mudança na conformação da proteína da hemoglobina faz com que ela carregue menos oxigênio, fazendo com que gere uma anemia no paciente. Então, tem dificuldade de oxigenação das células, ele cansa mais rápido, ele não tem a mesma desenvoltura, por quê? Porque as hemácias dele não carregam o oxigênio suficiente para a atividade celular, tá? Qual é a outra doença relacionada à mudança de um aminoácido da sua sequência e que ocasiona uma patologia grave? Então, a gente tem a fenilcetonúria, que é uma doença autossômica recessiva e faz parte das doenças metabólicas congênitas. Então, todas as vezes que a gente verificar uma doença relacionada a DNA, a mudança de proteína da sequência de aminoácidos, ela vai ser uma doença relacionada à condição genética. Tá? Que pode ser promovida por uma mutação, pode ser promovida por um erro no momento do desenvolvimento embrionário, pode ser por um erro que vai estar relacionado sempre a questões relativas ao DNA. Tá? Então, se está relativa ao DNA e a gente passa isso para as futuras gerações, a gente pode dizer que ela é uma doença hereditária do metabolismo. Tá? Então, é caracterizada por uma deficiência ou ausência de uma enzima, tá? Que é a fenilalanina hidroxilase. Então, a gente também já viu aula de proteína e a gente também já viu aula de enzima. E a gente viu que, na maioria das enzimas, elas são proteínas. Então, a gente já sabe que proteína é sequência de aminoácido. Então, essa enzima, que é uma proteína, ela vai ser uma sequência de aminoácidos. Logo, se eu tenho um erro na sequência de aminoácidos, e é uma enzima, ela não vai ter a sua atividade enzimática sendo realizada. Então, vejam, a PAH é uma enzima necessária à transformação de aminoácido fenilalanina em tirosina. Essa transformação contribui para a manutenção do bom estado de saúde e adequação do metabolismo das proteínas. Então, na ausência da enzima, e aí um defeito associado a essa construção proteica na sequência dos aminoácidos, faz com que a fenilalanina se acumule no corpo de forma fisiopatológica, e principalmente no cérebro, o que causa alteração neurológica relacionada à doença, que geralmente é na primeira fase de vida, lá quando a gente é bem novinho. Por isso que lá no teste do pezinho, a gente tem uma parte que é para diagnosticar a fenilcetonúria ou PKU, tá? É para ver se a gente consegue reverter essa situação antes que a lesão cerebral a gente não consiga mais reverter, ok? Gente, alguma dúvida? Podem tirar o microfone aí do mute, se quiserem falar alguma coisa, a hora é essa.
Professor, eu queria que o senhor repetisse como é que a gente vai saber identificar o radical na sequência. Ótimo. Então, vamos lá voltar para cá, ó. Deixa eu colocar aqui. Então, primeiro, quem é que a gente tem que identificar? O grupamento amino, que é o mais fácil. Lembra aí do nitrogênio? Lembrou do nitrogênio? Sim, Beleza. O próximo carbono, depois do nitrogênio, é o carbono que vai estar ligado ao grupamento R. Esse carbono que vai estar ligado ao grupamento R, a gente chama ele de carbono central. Então, isso é repetitivo em todos os aminoácidos. Toda vez que a gente olhar para o grupamento amino, o próximo carbono é o carbono central. Então, eu tenho um grupamento R ligado a ele. Tá? Vamos ver naquela foto maior que tem todos os aminoácidos. Pronto, aqui. Que tem 3 diferentes. Tá? Então, vejam. Quem é o grupamento amina? Tá aqui, ó. NH3, ok? O próximo carbono ligado ao grupamento amino é o carbono central, certo? certo. Esse aqui não é o carbono central? Sim, Então, o carbono central é o carbono que vai estar ligado ao grupamento R. Quem é o grupamento R nesse caso aqui? Quem é o grupamento R nesse caso? Que tá de verde. É o que está de verde. Por quê? Porque esse aqui é o grupamento amino. Quem lembra que grupamento é esse aqui? C dupla O, OH, não é isso? Isso. Então, esse grupo aqui de baixo só pode ser o radical R. certo. Ok? Então, vamos mudar de figura. Ó, eu sei que tá colorido propositadamente, mas veja se não se repete. Olha para a tela. Eu tenho o grupamento amino aqui em cima, ó, NH3. O próximo carbono é o carbono central. Em cima eu tenho ó, C e 2 O's, 2 oxigênios. Isso significa dizer que é um C, dupla O, O. Então, isso aqui não é o radical R, isso é o grupo carboxila. Quem é o grupamento R? Só pode ser esse que está aqui embaixo, ó. Tá? Então, ó, o bizu para identificar os grupos é... Quem é o mais fácil de identificar? É o nitrogênio, o grupamento amino. Identifiquei o grupamento amino que tem o nitrogênio. O próximo é o carbono central, é o carbono alfa. Esse carbono é o que vai estar ligado ao grupamento R. A outra ligação é o grupo carboxila e a outra ligação é um hidrogênio. Hidrogênio. Certo, Tá ok, amor? certo. Ótimo. Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Eu tenho, professor. Eita, Alexandre. Até agora não tem, não. Tranquilo, tranquilo. Tá ótima a aula, tá ótima. Tá tranquilo? Também tá tranquilo aqui, tá tranquilo. Cheguei agora. Estão gostando, pessoal? Bem melhor. Top. Não tem nem o que reclamar. Infelizmente, tem gente resistente a vários fatores, né? Ah, é. Nem Deus agradou a todos, mas vamos em frente. Andrei, Oi. no início da aula, eu não consegui entrar a tempo, porque eu estava esperando pela senha. Teve alguma coisa importante do comecinho? Oi. Tem, eu posso voltar para você. A gente já viu essa aula, e aí no começo, essa aula está estruturada de que forma? A gente vê primeiro uma definição, e aí eu mostrei para vocês ó, o seguinte, qual é a definição que a gente tem de aminoácido? É um composto quaternário que eu sempre vou encontrar carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Sempre eu vou encontrar esses 4 elementos.
Qual é a grande exceção? É um único aminoácido dos 20, que são os mais importantes, que a gente chama primário, ele contém um outro composto que é o enxofre, tá? Então é a cisteína. E aí eu até falei para vocês, ó, tô chamando a atenção porque essas exceções eu gosto de perguntar em avaliação, tá? Então, chama a atenção porque é a única exceção dos 20. Todo mundo tem carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, mas a cisteína tem um enxofre. Aí depois a gente passa para ver essa estrutura em meio aquoso, tá? Então, essa estrutura dessa segunda slide é a mesma estrutura que está aqui embaixo. É igualzinho. Qual é a diferença? Aqui não está em meio aquoso e aqui está em meio aquoso. Meio aquoso significa dizer que está no nosso organismo. É a forma como esse aminoácido vai se apresentar naturalmente no nosso organismo, quando ele não estiver ligado a outros aminoácidos. Ok? Então, vejam que a gente tem uma outra característica. Eu vou ter um grupamento amino, que está desse lado de cá. Eu vou ter um carbono central. Eu tenho o grupamento carboxila, que é C e 2 oxigênios, aqui ligados a esse carbono. E eu tenho esse radical. Essa estrutura não vai mudar. O que vai mudar dos diversos aminoácidos é esse grupamento R aqui, ó. Ok? Depois da estrutura, o que a gente viu foi aminoácido essencial e não essencial, que é uma classificação daqueles 20 aminoácidos mais importantes do nosso organismo. Então, a gente viu que o aminoácido essencial é aquele que a gente precisa adquirir na alimentação, na dieta, tá? Então, a gente não produz esses aminoácidos do metabolismo orgânico. Então, a gente tem os não essenciais, que é o que a gente produz no metabolismo orgânico. Ou seja, se a gente perguntasse na prova qual é a grande diferença, o essencial é que a gente adquire na dieta. O não essencial é que a gente produz ele no metabolismo orgânico, tá? Então, pensando até em suplementação, por exemplo, a gente não precisa suplementar algo que a gente sintetiza. A gente precisa suplementar aqueles que a gente adquire na dieta. Tá ok? Ô, professor, pode repetir, por favor? Qual? É essencial e não essencial? Isso. Posso, Lucas? Então, vê só, é uma classificação daqueles 20 aminoácidos principais que a gente está vendo, tá? Então, a gente tem uma tabelinha dela aí. Qual é a grande diferença entre eles? Quem é essencial é porque eu não sintetizo no metabolismo orgânico. Quem é não essencial é porque eu sintetizo no metabolismo orgânico. Tá ok? Então, são essas diferenças básicas. E eu até falei assim, pensando numa suplementação, a gente suplementaria aquele que a gente não sintetiza. Certo? Então, a gente, na realidade, esses aminoácidos essenciais é extremamente importante que a gente adquira eles na dieta. E a gente já sabendo, porque a gente já teve aula de proteína, a gente já sabe que proteína é sequência de aminoácido, a gente vai absorver esses aminoácidos quando a gente quebrar essas proteínas a nível de digestão, e aí a gente vai adquirir aonde? Nas proteínas de origem animal e vegetal. Então, eu vou pegar essas proteínas de origem animal e vegetal, que eu vou consumir na dieta. Dentro do processo digestivo, a gente vai degradar e a gente vai conseguir adquirir esses aminoácidos essenciais. Ok? E aí, depois, a gente falou ó, de ligação peptídica. Por que a gente falou? Só justificando. Não é para ninguém estar decorando e como é que faz. Apesar de ter sido um exercício, foi mais para vocês se familiarizarem. Tá? É porque a gente fala disso de uma importância muito grande lá em proteína, dessa sequência de aminoácidos que faz parte de uma estrutura da proteína. Tá? Então, como tudo é ligado, a gente viu aminoácido, depois a gente viu proteína, depois a gente viu enzima. Então, a gente precisa entender como é que a gente constrói proteína, para saber como é que ela se estrutura, para depois a gente entender a enzima, que é uma parte bem mais complexa de algumas proteínas. Por isso que a gente caminha dessa forma, tá ok? Depois a gente viu como é que a gente faz essa ligação peptídica, como é que a gente organiza isso. Viu alguns peptídeos ativos, alguns exemplos de pequenos aminoácidos que já têm ligação um com o outro ali, que já tem uma atividade biológica.
Então, a gente tem exemplo de um tripeptídeo, de um pentapeptídeo e de um aminoácido aí com um resíduo de 9, um peptídeo com um resíduo de 9 aminoácidos que já tem atividade biológica. Tá? Então, depois a gente falou dos aminoácidos de cadeia ramificada, que são utilizados por quem faz prática de exercício físico, né? Quem está lá na academia, que quer hipertrofia muscular, e aí a gente só justificou qual é a utilização. Então, a gente tem a utilização de depois da atividade física e antes da atividade física. Depois a gente falou de duas doenças relacionadas a essa troca na sequência de aminoácidos, que é extremamente importante e que a gente precisa conhecer, tá? Então, significa dizer a importância do aminoácido nessa sequência é de tal forma que a gente pode modificar a atividade enzimática, a gente pode modificar a atividade de uma proteína, a gente pode fazer com que essa proteína ou essa enzima nem tenha atividade. Certo? Depois, a gente terminou esse quadrinho aqui com os 20 aminoácidos principais, foi porque eu pedi aquele exercício para vocês construírem a ligação peptídica, eu deixei aí disponível para vocês, tá? Lembrando, mais uma vez, dessa aula, o que é importante? Estrutura do aminoácido, com o que é a ligação peptídica e as doenças, tá? E aminoácido essencial e não essencial. Para vocês, isso é o que é mais importante. Tá ok, gente? Tranquilo? Tranquilo. E boa. Tranquilo. Ok. Então, eu vou fazer assim. Eu posso parar o vídeo, eu posso parar a gravação e a gente continua aqui, se vocês quiserem, ou eu posso parar a gravação e aí eu tenho um desafio para vocês que eu vou colocar lá no WhatsApp. Vai colocar no WhatsApp? Vou. Qual é a diferença? Eu fiz diferente agora. Eu peguei o formulário da Microsoft e aí não precisa ninguém fazer uma lista, porque você vai clicar, você vai responder, vai colocar seu nome e vai enviar. Aí não precisa ninguém se aperrear com lista, tá? Para não acontecer o que aconteceu na semana passada, que foi bem tumultuado. Foi. Bem muito. Senão o grupo fica muito carregado, professor. Já tá, né? Deve mais, né? Já tá, realmente. Mas beleza. Tá ok, gente? Então eu vou parar a gravação. É complicada a vida do santo. Cheguei, viu? Eita, chegou bem cedinho. Na hora que acabou. Não, rapaz, eu tô aqui faz tempo, eu ativei o áudio agora. Ah, aí tá certo. Só na maciota. Pia, que bonitinho, olha o bonitinho, bonitinho. Eita, Márcio, eu tô vendo aqui o chat que vocês colocaram aí. Alguém tem mais alguma dúvida? A dúvida... Tá gravando ainda, né, professor? Oi? Tá gravando ainda aí, né? Tá gravando ainda. A dúvida é só a atividade para entregar mesmo. Sim, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais um prazo aí para vocês, tá bom? Agradecido. Tá certo? Eu vou colocar Eu enviei a minha hoje, viu? Tá aí já, já mandei a minha hoje. Eu vi, eu mandei, para quem enviou, eu mandei resposta, tá? Top. Eu mandei mensagem de recebido aí. A minha já tá pronta, só falta enviar. Ótimo. Era para ser